os crimes da mineração no Brasil, por causa dos grandes nomes, deputada Duda, como a Samarco, a Vale, entende? E agora a Salgema, né? Que é a Braskem, a exploração de... A Braskem envolve o Odebrecht mais a Petrobras, né? Com financiamento público, inclusive. Então, os nomes chamam atenção, e atenção pela impunidade. É muita impunidade. O que aconteceu em Brumadinho, em Mariana, a gente devia ter aprendido alguma coisa. Então, eu ouvia um dos nossos oradores dizer o seguinte: a Salgema, por exemplo, ela começou a pensar na retirada na década de 60, e depois a lavra e a outorga foi em 70. Nessa época não existia legislação ambiental. Ele falou só em 81. Não, mas teve a Constituição de 88. Tem um artigo 225 da Constituição Federal, entende? Que é um dos mais avançados do mundo, e a partir dele deriva toda uma ação e uma regulação da questão ambiental que sofre, né, pela rejeição, pela conivência que há do poder público. O que me deixou um pouco mais agastado nessa audiência, primeiro foi com as faltas. Então, a Braskem não quer prestar satisfação à Câmara dos Deputados. Imagina se eles não podem mandar um representante aqui, inclusive por tela, né? Inclusive por tela. A ANM, Agência Nacional de Mineração, esteve aqui hoje e foi embora. Foi embora, Luciane, entende? Ou seja, não é nem omissão só, não. É mais grave do que isso, como foi dito por alguém lá. Na verdade, as autoridades não querem comparecer. E mesmo as autoridades estaduais e federais não querem mexer, porque tem uma relação que é um pouco incestuosa com grandes empresas que representam o poder econômico. Então, as vidas humanas são colocadas em segundo plano. Essa que é a questão. O resultado de Brumadinho, de Mariana, é que, na hora de fazer a indenização, e etc., toda essa disputa, e na hora de acolher o que aconteceu no seu conjunto, ou seja, os impactos ambientais, os impactos sociais, né, os danos morais, e etc., eles sempre fogem. E eu quero concordar com o Alexandre aqui, que foi o Alexandre Sampaio, que a Duda falou. Olha, presidente de empresa que tem responsabilidade sobre vidas humanas e sobre possíveis desastres, podem e devem ser presos. Ou seja, deve ir às barras dos tribunais, entende? Aqui não. Aqui não, a Vale continua fazendo propaganda que ela é campeã de meio ambiente, entende? Então, nós temos essa questão. Agora, né, nós estamos assistindo o seguinte: o colapso dessa mina é o desastre anunciado, como eu coloquei no começo. E o pessoal mesmo do Instituto de Meio Ambiente de lá, eles falam, poxa, não tinha previsão, até 2018 não tinha nenhum sintoma. Ora, você tem 36 ou 38 minas, tá? Um dos nossos do movimento de resistência lá falou que só tem 6 minas preenchidas. 6. Ou seja, nós podemos ter outros afundamentos, desabamentos e etc. Então, não havia nenhum tipo de monitoramento. Quem fazia o monitoramento? Então, sabe quem fazia o monitoramento? É a própria empresa que cuida dessa questão. Então, a pergunta é, eu não vi ninguém falando aí em EIA-RIMA. Teve algum EIA-RIMA, entende? Para alguma mina da Braskem? Ninguém sabe, ninguém viu. Seria possível emitir uma licença sem EIA para uma mina em área urbana ou de mangue? Porque lá é área de mangue, agora está falando em reconstituir mangue, né? E nós somos, veja, proibidos de acessar o inquérito criminal da PF e do Ministério Público Federal. Então, tem razão quem diz que a população ela está alheia
aos desígnios de processar. A população não pode processar a Braskem. E aí eu quero considerar, me desculpa, achei ruim que o Ministério Público Federal e a DPU, Defensoria Pública da União, não posso ter ficado até o final para ouvir a fala dos seguintes, entende? Eu considerei, quero deixar minha opinião aqui, absolutamente frouxa a posição da DPU e do Ministério Público Federal, que o Ministério Público é o dono da ação penal. Então, ele precisa agir como dono da ação penal. E é lógico que as empresas que estão envolvidas aqui são extremamente poderosas, entende? Quer dizer, a Odebrecht mudou até de nome, né? Mas ela continua viva. E a verdade é o seguinte, essas pessoas foram vítimas de algo extremamente arrasante para a sua continuidade e busca de dignidade na vida. Porque você deslocou mais de 70 mil pessoas, 70 mil pessoas. Como disse um dos nossos defensores do movimento lá, na verdade, não houve indenização, houve compensação, e compensação limitada. Também fiz a pergunta assim, entendo que esse acordo feito pela Prefeitura de Alagoas, entende, é um absurdo, porque não se completaram os riscos ainda e os prejuízos. Então, como é que você faz um acordo, fecha tudo e ainda entrega a propriedade que foi desapropriada para a própria Braskem? Tem razão o professor que falou ali da UFAL, entende? Que ele disse o seguinte, como assim? Eles foram compensados. Ah, não, a nossa defensora, a nossa MPF aqui colocou o contrário, que a Braskem vai ter o ônus de gerir. Não, ninguém sabe como vai ser daqui 10 anos, 15 anos e etc., entende? Numa propriedade e num espaço desapropriado que representa 20% da área de Maceió, ou seja, com alta especulação imobiliária, como disse a Luciene aqui. Então, é óbvio que foi importante ter feito essa audiência para a gente ventilar, para a gente circular informações que a própria grande mídia evita, entende? Porque os interesses econômicos de grandes financiadores para as grandes mídias também estão submetidas a essa questão. Então, a tal da necessidade de você ter uma imprensa isenta e não submetida ao poder econômico. Mas nós sabemos também que a nossa imprensa, entende, eivada de influência do poder financeiro, né, do capital financeiro e dos outros, como o caso da mineração, é típico, é uma dos empreendimentos mais predadores que nós temos no Brasil, e o pior, nós temos grandes defensores aqui no Congresso Nacional. Você fala em taxar a mineração, por exemplo, eles querem jogar para baixo, zero, porque gera emprego, como a Duda colocou, 1,2% dos empregos. O Estado minerador como Minas, para ter 1% dos empregos, você vai achar. Eu tive aqui no debate do Código de Mineração, nós brecamos, Duda, a continuidade desse código que tinha sido feito em conluio total com as empresas, entende, de Minas e do Pará. Entende? Conluio total. Então, é evidente que o que está vindo à tona agora, entende, não é assim que toda atividade produtiva é benéfica à população. Não. Pelo contrário. A atividade produtiva ela tem que ser super monitorada, inclusive. A questão ambiental precisa, não só ambiental, socioambiental, e de danos, precisa vir à tona com tudo, entende? Para as pessoas terem responsabilidade e assumir responsabilidades. E assumir responsabilidades é correr riscos. E correr riscos é poder responder na justiça e até chegar a um processo de prisão, senão qualquer estouro de barragem lá em Brumadinho pode se repetir. Outro dia tinha um lance de quase se repetir lá, evacuaram pessoas já e etc. Então, é evidente que foi insatisfatório, por exemplo, que o Serviço Geológico brasileiro não veio aqui hoje. Não dá para entender. Entende? Uma coisa que nós temos que tratar. A geologia é a base da discussão técnica dessa questão. A ANM foi embora.
entende? A Braskem não quis, isso é absurdo, entende? Ao convite da Câmara dos Deputados. Para isso vai ter uma CPI, espero que a gente consiga avançar na CPI da Câmara dos Deputados,